A paz do Senhor. Vamos ao apêndice 1, este anexo complementar do quarto trimestre de 2019, nesse contexto de mais uma grave rebeldia de Saul, que em 1 Samuel, no capítulo 28, Saul consulta uma feiticeira. O texto áureo para este complemento será Levítico 19 e verso 31, que nos diz: não recorram aos médios, nem busque os espíritas que consultam os mortos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Levítico 19 e 31. Para introduzirmos esse apêndice, este caso de Saul e a feiticeira de Endor, em 1 Samuel, no capítulo 28, gera muita polêmica e muitas especulações. Para tal, abordaremos aqui, neste anexo complementar, de forma mais abrangente, os detalhes dessa sessão espírita fraudulenta, sutil e enganosa, que envolveu a moral de Deus e o legado espiritual do profeta Samuel. No entanto, minha posição é que não foi Samuel quem apareceu para Saul, e sim houve ali uma manifestação de um outro espírito, uma fraude. Vamos ao texto bíblico para fundamentarmos este complemento. Diz a palavra de Deus: nesse tempo, Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado a sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado de toda a nação todos os médiuns espíritas e todos os que consultam o espírito dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu que o imenso exército dos filisteus entrou em pânico, consultou ao Senhor a respeito do que deveria fazer. Mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, uma feiticeira, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 dos seus homens, foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Referência de 1 Samuel, capítulo 28, versos 3 ao 8. A seguir, veremos, primeiro, a motivação da consulta espírita. Segundo, o rei Saul encontra com a feiticeira. Terceiro, o que realmente aconteceu naquela consulta espírita. Quarto, analisando as profecias do pseudo Samuel. Quinto, como pode Saul e Samuel no mesmo lugar? Este fato contrapõe o princípio bíblico para o estado intermediário dos mortos. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o presbítero e professor Idailton Ruas da Silva Sobrinho, membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E vamos a este apêndice complementar, onde Saul consulta a feiticeira em 1 Samuel, no capítulo 28. Primeiro ponto, a motivação da consulta espírita, o motivo que levou esse rei a recorrer a médium, a mãe de santo, a macumbeira, pessoa que consultava os mortos para resolver o problema, é o mesmo motivo que hoje muitas pessoas buscam uma solução para os seus problemas no espiritismo. Apesar de Saul saber que Deus não admitia este procedimento, foi o desespero,
causa principal, pois os seus inimigos, os inimigos de Israel, os filisteus, estavam prestes a atacar os israelitas. E quando viu o acampamento dos seus inimigos, com seu aparato militar, foi tomado de um medo, e muito se estremeceu o seu coração, conforme o versículo 5. Após ter-lhe sido recusada a resposta divina, foi que ele então procurou a médium, já que o Senhor não lhes falava mais nada. Saul estava desesperado, perturbado espiritualmente, porque Deus não lhe respondia de forma alguma, nem por sonho, nem por Urim, nem pelos profetas. Em outras palavras, o Senhor não lhe respondeu nem pessoalmente, nem por sonho, nem através dos sacerdotes, Urim, os responsáveis pela intercessão do povo diante de Deus. E nem pelos profetas, os instrumentos de Deus para revelar sua vontade aos homens. Antes da morte de Samuel, Saul havia desterrado, banido com todos os médiuns e adivinhos. Porém, quando Saul procurou a médium, Samuel já estava morto, conforme 1 Samuel 25 e o verso 1. No entanto, Deus o rejeitara, pois o Espírito de Deus havia se afastado de Saul, conforme 1 Samuel 16 e o verso 14. Segundo ponto, o rei Saul encontra com uma feiticeira. O capítulo 28 trata desta suposta sessão espírita em que o rei estava desesperado, atormentado com urgência, porque os filisteus estavam próximos e o rei Saul sabia que era o pecado da desobediência a Deus consultar pessoas envolvidas com feitiçaria, espiritismo e consulta aos mortos, conforme Êxodo 22 e 18, 1 Samuel 28, verso 3. Foi como se Saul dissesse: se Deus não me responde, então o diabo vai me responder. E ele fez isso. O texto de 1 Samuel 28, versos 7 ao 25, que narra detalhadamente esta sessão espírita, foi escrito por uma testemunha ocular, alguém que viu o que se passou naquele terreiro, nos versículos 7 e 8. Provavelmente tenha sido um servo de Saul que o levou até lá e acreditava no poder da feiticeira, aquela mãe de santo, e sabia muito bem onde ela poderia ser encontrada. Portanto, provavelmente os fatos da sessão espírita foram registrados por alguém que não era temente a Deus. Assim, Saul apelou pela feiticeira de Endor como último recurso de um desesperado, em flagrante violação à lei divina que ele mesmo anteriormente procurara cumprir. E nesse impasse, a própria médium sentiu-se receosa quando descobriu a identidade do rei Saul, que se apresentara a ela de forma disfarçada. Depois que o rei ter lhe assegurado que nenhum mal lhe aconteceria, a mulher deu início àquela sessão, àquela consulta, invocando a presença do suposto Samuel a pedido de Saul. É necessário notar que o rei não viu o pretenso, o suposto Samuel que se manifestou naquela ocasião, conforme o versículo 13. Terceiro ponto, o que realmente aconteceu naquela consulta espírita? Durante a sessão espírita, em momento algum, a Bíblia diz que o rei Saul viu com seus próprios olhos o profeta Samuel. Como a Bíblia afirma, entendendo Saul que era Samuel, quando ele perguntou à mulher: que vês? E ela respondeu: vejo um Deus que sobe da terra
versículo 13. Insatisfeito com a resposta, Saul inquiriu novamente: como é a sua figura? O que ela respondeu: vem subindo um ancião e está envolto a uma capa. A narrativa bíblica diz então que, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostou-se. Versículo 14. Saul deduziu que o vulto que subia da terra, ao qual ele não via, era o profeta Samuel. Assim como acontece numa sessão espírita, o médium fala como se fosse a própria pessoa falecida. As pessoas não conseguem ver, mas somente ouvir a voz do espírito que fala por intermédio do médium. Continuando, ponto 4, analisando as profecias do pseudo Samuel. A profecia do falso Samuel, isto é, o que iria acontecer na vida de Saul, foi clara, como se vê no versículo 19. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Essa profecia não se cumpriu na íntegra, conforme passaremos a ver e a observar. Saul não foi entregue nas mãos dos filisteus. Ele se suicidou, conforme 1 Samuel 31 e no verso 4. E o seu corpo foi recolhido do campo de batalha pelos moradores de Jabes de Gileade, conforme 1 Samuel 31, 11 ao 13. Também não morreram todos os filhos de Saul. Este tinha 6 filhos, e 3 deles sobreviveram. Morreram na batalha Jonatas, Abinadab e Malquissua, conforme 2 Samuel 31, 8 ao 10 e 21 e verso 8. Esses fatos tornam essa profecia uma flagrante contradição contra o testemunho divino a respeito de Samuel, o verdadeiro Samuel, pois está escrito que o Senhor era com o profeta Samuel e nenhuma de suas palavras deixou cair por terra. 1 Samuel 3 e 19. É claro, portanto, que não foi Samuel quem se manifestou em Endor. Tudo não passou de uma fraude, uma artimanha, de um espírito maligno. Ponto 5. Como pode Saul e Samuel no mesmo lugar? Esse fato contrapõe o princípio bíblico para o estado intermediário dos mortos. E o suposto Samuel disse a Saul: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. 1 Samuel 28 e 19. Saul, ao morrer, não foi para o mesmo lugar onde estava o verdadeiro profeta Samuel, pois este se encontrava no paraíso, conforme prometido por Deus em sua palavra àqueles que o temem, conforme está relatado em Lucas 16, 19 ao 31. Sobre o rei Saul, entretanto, foi pronunciado o juízo divino. Na Bíblia encontra-se explicitada a causa de sua morte e, como consequência, o juízo. O seu lugar será o oposto do paraíso, indo para o Hades. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor a que ele não guardara. Também porque interrogara e consultara uma necromante. 1 de Crônicas 10, 13 e 14. Conclusão deste apêndice 1, Saul consulta uma feiticeira. Admitir-se que o profeta Samuel apareceu naquela sessão espírita
e conversou com o rei Saul é negar a moral de Deus. Se o Espírito do Senhor se afastara do rei Saul, se Deus não lhe respondera mais, ou seja, Deus não lhe respondia pelos meios legais, e se o profeta Samuel nunca mais o procurou até o dia em que faleceu, conforme 1 Samuel 15:35, será que o nosso Deus permitiria que Samuel falasse com Saul numa sessão espírita proibida com ele e através de mãe de santo, uma médium? A desobediência sempre traz o juízo divino. A consulta aos mortos é proibida por Deus e qualquer tentativa de estabelecer este contato com eles é desobediência aos preceitos de Deus. E suas trágicas consequências serão inevitáveis. O profeta Isaías nos adverte. Talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médios e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar orientação aos mortos? Consulta a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Isaías 8, 19 e verso 20. No entanto, o próprio Deus, ao conduzir este povo, falou-lhes através de Moisés: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime o seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permita que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. E justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem estas coisas. O Senhor, o seu Deus, levantará um profeta como eu no meio dos seus irmãos israelitas. Deem ouvido a ele. Deuteronômio 18, versos 9 ao 15. Enfim, Saul morreu, porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor entregou a morte e deu seu reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 10, 13 ao 14. Que nós possamos somente consultar e buscar ao Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55 e verso 6. Muito obrigado pela sua atenção até o final desse apêndice e glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos os inscritos em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva agora. Deixe o seu like, ative o sino aqui em cima e receba periodicamente, em primeira mão, as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério, alunos, na paz do Senhor. Até o próximo encontro. Deus os abençoe.